Muy buenos días Muito bom a todos dia a los que están todos aqueles conectados que estão a través del conectados satélite pelo Amazonas o satélite internet. Amazonas ou pela internet. Hoy sábado Hoje, 26 de sábado, agosto de 26 este de año agosto deste ano de 2023. 2023. Es para mí un É privilegio y para una mim um bendición poder privilégio, uma saludarles bênção poder y saudá-lo, enviar um privilégio poder este saudá-los saludo e muy enviar especialmente allá esta saudação al e muito misionero em Miguel especial Bermúdez ao Marín, que missionário se Miguel Bermudes encuentra Marim, que está en Soacha, em Colombia, Suátia, na Colômbia, allá con lá nuestro com hermano y o nosso amigo irmão e amigo Iván Sarmiento y todos Ivan los Sarmiento hermanos e allá todos os irmãos reunidos de los lá diferentes reunidos dos lugares diversos lugares que estão de reunidos lá Colombia da Colômbia y de algún otro e de país. algum outro país. Y también E também en los diferentes nos países donde diferentes hoy países onde están hoje estão teniendo también tendo reunión, também estão tendo reunião, que são vários lugares, a que todos, Deus les bendiga que Deus os grandemente, abençoe grandiosamente e que en esta ocasión que Dios neste nos momento Deus abra el entendimiento, nos las abra o escrituras, entendimento, as escrituras, y e así assim, toda dessa esta forma, palabra toda essa palavra sea encarnada seja en encarnada nuestros em corazones. nossos corações. Nos dice en Primera de Reyes, Nos diz capítulo 1 de 19, Reis, capítulo 19, verso versículo 19 19 al 21, nos dice: até o 21, nos diz: partiendo él de allí, partindo ele dali, achou a achou a Eliseu, Eliseu, hijo de Safate, filho de Zafate, que arava com que arava com 12 delante de si, juntas de bois diante de si, e ou ele diante tinha dele, a última, e ele tinha a última, e passando a Elias por 12ª, delante de e ele, Elias passando na frente dele, echou sobre ele jogou su manto. sobre ele o seu manto, a sua Ele capa, escreve allí e ele escreve Eliseu, aí Eliseu, escreve o irmão William, Eliseu, e escreve e também escreve manto, manto ou capa, melhor manto. Então, deixando ele os bois, veio correndo após Elias e disse: Te rogo que me deixes beijar o meu pai e minha mãe, e então depois te seguirei. E ele lhe respondeu: Vai, volta. O que eu te fiz? E voltou, tomou uma junta de bois ou um par de bois e os matou. E com o arado dos bois, cozeu as carnes e as deu para o povo para que comessem. Depois, levantou-se e seguiu Elias e o servia. E passamos à segunda de Reis, capítulo 2, versículo 8, nos diz: Então Elias, tomando o seu manto, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para um lado e para o outro lado, e ambos passaram pelo seco. Ou seja, Elias e Eliseu passaram pelo seco. E quando tinham passado, Elias disse para Eliseu: Pede o que queres que eu faça por ti, antes que eu seja tomado ou tirado de ti. E aí desenha uma estrela de Davi, o irmão William, desenha uma estrela de Davi. E nesta outra Bíblia ele escreve Elias e um risco Cristo, ou seja, igual a Cristo, Eliseu, um risco a noiva de Cristo. E disse Eliseu, continua no versículo 9, e Eliseu disse, Elias disse a Eliseu: Te rogo que uma dupla porção do teu espírito seja sobre mim. Disse Eliseu assim. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve aí em cima Zacarias 4 e Apocalipse 2, Apocalipse 11, versículo 3, Zacarias 4 e Apocalipse 11, verso 3. Vejam o que representa essa dupla porção aí. As duas oliveiras, que nos fala em Zacarias 4 e em Apocalipse 11, são os ministérios de Moisés e de Elias, que são essas duas oliveiras.
as duas testemunhas. E aqui nesta outra Bíblia escreve dupla porção. Ele lhe falou, coisa difícil pediste, e desenha outra estrela de Davi aí do lado. Se tu me vires quando for tirado de ti. Agora vejam, essa estrela de Davi aí são duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo, apontada para cima e para baixo. E isso tem um significado muito, muito grandioso neste tempo final, neste último tempo. Têm de estar juntos. Esses ministérios têm de estar juntos para fazer a obra que corresponde a este tempo final, tanto para a igreja, como para os perdidos, como para as fátuas, como para os perdidos e para o povo hebreu. Coisa difícil pediste, se me vires quando for tirado de ti, assim te será feito. Mas se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo separou os dois. Em cavalos de fogo separou os dois. E Elias subiu até o céu num redemoinho. E aí desenha outra estrela de Davi. Separou os dois porque um foi transportado, transposto, e o outro ficou, mas com essa dupla porção. Podem assentar-se, por favor, aqueles que estão de pé. Nos fala na mensagem o nosso irmão William, intitulada A Trajetória de Elias, que foi pregada no dia 25 de maio de 1980 aqui em Cayey, Porto Rico, diz: nós vemos ou percebemos que Elias tinha o seu sucessor do seu lado, junto de si. Isso é uma coisa muito formosa, muito bonita. Quando uma pessoa quer partir, ir embora e ver que seu tempo já chegou no seu fim, no seu final, e pode ver que o labor, o ministério que teve nesta terra é importante e foi de benefício para o povo de Deus, e é o ministério na perfeita vontade de Deus, e Deus respalda o ministério. Poder ver aquele que continuará, que seguirá depois dele na obra de Deus com esse mesmo tipo ou classe de espírito ministerial, creio que poderiam andar muito bem ou se dar muito bem. Creio que poderiam se entender se o sucessor se transformar em servo daquele que está ministrando. Se os dois tentarem ao mesmo tempo de trabalhar na mesma posição de profeta maior, terão problemas, terão dois grupos, e terão problemas com um grupo e o outro grupo terão problemas. Eliseu tornou-se, agora vejam como, no tempo que ele já estava por partir, ir embora, veja, aí estava acontecendo um entrelaçamento aí, lá, entre Elias e Eliseu estava acontecendo um entrelaçamento, e assim, vejam, continuou o ministério de Eliseu, porém, já com essa dupla porção em Eliseu, e então começa esse labor ministerial, mas já não está, Elias já não está aí. Por quê? Vejam, ele nos fala aí, senão se formariam então, dois grupos seriam formados e muitos ficariam com Elias e outros então seguiriam a Eliseu. Porém, existiria, por exemplo, essa guerra, estaria existindo, teriam aí problemas, um grupo com o outro teriam problemas. Assim aconteceu com João, que os discípulos diziam: João, olha, aquele que tu batizastes, agora ele batiza mais pessoas que tu. Vê? Põe-se com ciúmes, e isso acontece aí também. Agora vejam como isso aconteceria aí também. Agora veja como o ministério de Elias continuou, e quando chegou no ponto de ir embora, de ir-se, então, já Eliseu, já com essa dupla porção,
do seu espírito, vejam como começa um ministério aí, inicia, e Elias já não estava. E diz, continua dizendo o nosso irmão William, Eliseu veio ou tornou-se servo de Elias. Eliseu sabia quem Elias era, e Elias tinha deixado tudo para se transformar no servo de um profeta. Talvez qualquer pessoa olhando do ponto de vista humano, Eliseu tinha feito uma eleição ruim, uma escolha ruim, mas olhando desde o ponto de vista espiritual, Eliseu tinha feito a escolha mais importante que um ser humano pode fazer: ficar do lado do profeta do tempo em que ele vive, segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. Isso é a coisa maior que um homem pode fazer. Agora vejam como tudo isso que estava acontecendo aí com Elias, entre Elias e Eliseu, é um tipo e figura, um espelho daquilo que neste tempo final, neste último tempo, estaria acontecendo. Existe uma semelhança em várias coisas aqui nisto que nós estamos lendo aqui. Olhem, quando eu terminava a escola, estava finalizando a escola do 4º ano, deve ser o nosso 2º grau, isso já foi em 92, aí entre maio, onde as aulas terminam, por aqui, aí em maio, já fazendo 18 anos, o tempo no qual também depois disso, vocês já sabem parte da história aí, quando eu conversei com ele para ter uma coisa mais séria com Sarita, um compromisso com Sarita, e aí ele me fala: vais te casar nesta data e eu vou estar por estes dias em Porto Rico e vais casar nesta data. Ou seja, ele colocou essa data aí e depois, vocês já sabem o resto da história. Nós falamos disso e depois podemos abundar um pouquinho mais em tudo isso, ou saber um pouco mais. Agora vejam, pela parte dos estudos ou da educação, eu já tinha finalizado aí o 4º ano, e esses últimos 3 anos da escola, pois no grau aqui, na escolaridade aqui nessa escola, pois aqui é a high, ou a escola geral, a escola onde todas as matérias são aulas, são agrupadas, e nesta outra, que é a vocacional, pois aí já se tem uma opção de que a pessoa, uma escolha, onde a pessoa pode estudar ou possa estudar uma profissão ou um ofício. E já quando sai do 4º ano, já sai com alguma coisa que aprendeu. E eu entrei na vocacional em grau 10. Ou seja, eu entrei aí nessa escola porque eu dizia, eu pensava, se eu entrar nessa escola, eu tenho a vantagem de que eu posso continuar aprendendo mais um pouquinho. Isso me agradava. O que me agradava nesse ano e ainda me agrada, falando desse tempo, me agradava muito. Eu gostava muito da construção, da carpintaria, porque desde pequeno eu estava nesses trabalhos, junto com meu pai Humberto, e também, pois, tinham me falado que como a pessoa podia escolher, se escolhesse a oficina pela manhã, porque eram 4 horas, ou pela tarde, pois eu preferia pegar o talher pela tarde, oficina pela tarde, porque dava-se a oportunidade também que no 4º ano, já nesse último ano, a pessoa podia fazer a experiência em outro local, e como estava se fazendo a construção aqui na Carpa, era o auditório de metal que você estava fazendo, pois eu desejava sair da escola rapidamente e trocava de roupa, e ia direto para a pé ou na bicicleta, bem rápido, ia até o projeto, e lá eu trabalhava por essas horas pela tarde
com os trabalhadores. Me colocavam como auxiliar a Israel Álvares, como ajudante de carpintaria, de carpinteiro, e aí ele fica fazendo graça comigo, o Andrés, quando ele me via com o avental mais longo, e aí molhava-se, se arrastava por causa dos pregos, era o cinto onde se colocava essas coisas. São anedotas muito formosas e a pessoa lembra disso com muito carinho. Eu sei que ele faz isso com muito carinho quando ele fala assim, dessa forma, ele fala assim dessa forma com muito carinho. E eu tinha a experiência, as práticas no auditório, porque eu disse para o meu pai que eu ia escolher a construção, a área da construção, porque eu via que na área de construção, pois como é a mesma linha e era um dos rangos, uma das partes, e estava também a parte da arquitetura, do desenho gráfico, essa oficina era de desenho gráfico, mas eu preferi a área da construção. E eu entrei no grau 10, tive grau 10 e já no grau 11. Grau 10 quase tudo foi teoria, mas como o mestre viu que eu tinha bastante habilidade, assim como o Flaco também, aqui dizem engenheirinho, e ele pegava os painéis de 4 pés de largura por 8 pés de comprimento, ou seja, uns 3 metros e algo de comprimento, e de comprimento, são 8 pés de comprimento. 1 metro tem 3 pés, como 2 metros. 1 metro tem 3 pés, como 2 metros. Ou 1 metro e alguito, ou 1 metro e mais algo. Por 2 metros, ou 1,5 metro de comprimento, 4 por 8. E ele pegava o painel e o colocava na máquina e eu mesmo cortava. E o mestre, pois, como viu a habilidade, ele me deixava para traçar os painéis e tudo isso. Benji, corta o painel, Benji, corta o painel. E no grau 11 já não era para a pessoa fazer a experiência fora ou a prática fora, mas como ele via que eu sabia, eu conhecia, pois eu merecia. Olha, também este ano tu pega a prática do meio do ano para baixo e assina um documento que teu pai está te dando a prática, a experiência. E assim foi no grau 11, no grau 12. Eu já pegava as aulas pela manhã e pela tarde eu ia com meu pai para trabalhar na construção. E depois disso, quando eu saí aí em maio de 92, eu já tinha que fazer a escolha. Podia escolher estudar engenharia ou arquitetura, porque eu saí com uma boa nota da escola e qualquer universidade iria me aceitar. E eu teria tido uma boa carreira de engenheiro ou de arquiteto. E meu pai, eu lembro que Júlio também me falava que isso era uma decisão minha. E meu pai também, mesmo que ele desejasse que eu ficasse com ele, junto dele. E eu mesmo decidi ficar servindo na obra de Deus. Porque já, desde bem pequeno, eu sempre estava pendente, em alerta, tanto com meu pai, porque eu estava trabalhando com ele, mas eu estava sempre perto das conversas do nosso irmão William, com Júlio, com Humberto, que eles conversavam, e com algum outro adulto que estava, sempre ficava com os companheiros ficavam brincando, e onde estava Benji estava metido no meio deles, escutando as conversas. E sempre quando o irmão William terminava de pregar, eu pedia uma moedinha para a mamãe para cruzar a estrada. Do outro lado era uma fruteira, vendiam frutas num lugar, frutas e verduras nesse lugar, uma fruteira. E aí faziam suco de laranja natural, de laranja, e eu atravessava a rua, comprava o suco e trazia para o irmão William, porque eu dizia, ele pregou muito, deve ter sede. E eu lembro que eu lhe dava o copo e olhava assim para cima, e quando ele tomava o copo, o suco, eu ficava aí até que ele bebia todo. Ele tomasse e ficava tomando, e umas vezes eu levava o vaso e colocava no lixo, ele mesmo ficava com o copo, o vaso é o copo, e depois, pois,
já aconteceu uma afinidade, não nesse momento, senão bem muito antes, desde pequeno, teve uma afinidade entre nós. E eu decidi ficar do lado do mensageiro. Daí, pois, aconteceram muitas coisas que talvez depois possa se fazer algum livro ou alguma resenha, um resumo de tudo o que aconteceu na minha meninice e em parte da minha juventude, por todo esse trajeto, mas vejam como Deus vai guiando os passos ou caminhar dos seus escolhidos em cada era e em cada dispensação. E muitas vezes a pessoa fala, mas olha só, eu não fiz isto, eu fiz outra coisa aqui, e eu pude ter feito tal coisa, ver como aí. Aparentemente, Eliseu fez uma escolha ruim, e com isso não vamos falar assim, com isso que não estudem, que os jovens não estudem, pelo contrário. Tem-se que estudar e tem-se que preparar e ter uma boa carreira, já seja uma profissão ou um ofício, para que assim, quando tenha sua família, pois possam manter a sua família e, dessa forma, cumprir com as responsabilidades que nós temos nesta terra. Por exemplo, havia vezes que perguntavam para o irmão William, e muitas vezes eu estava do lado dele, e eu digo porque eu estava aí, eu escutei isso quando falavam, irmão William, eu saí do quarto ano, eu já vou ficar por aqui trabalhando na obra, vou estar evangelizando, ficar evangelizando, trabalhando na obra, com a imprensa, vou ficar fazendo isso e aquilo outro, mas eu tenho isto que me agrada, porque ele perguntava, o que tu gostarias de estudar? Tal coisa, respondia, e sempre ele respondia, estuda. Mas aqui isso é uma carreira profissional de muitos anos. Não importa, estuda. E todas as vezes que eu escutei ele falando isso para as pessoas, agora, hoje em dia, são pessoas profissionais que tiveram e pegaram essa palavra do profeta e estudaram, e agora são bons profissionais, têm boas profissões nisso que eles estudaram. Um exemplo é o próprio Luiz Jorge. Ele também, ele lhe falava, estuda, e ele já tem, ele conhece, ele mesmo poderia falar como isso aconteceu, e também assim um sem número de pessoas que estudaram e agora são bons profissionais, vê? É necessário que todos os jovens, até onde eles possam, certamente, que estudem e que se preparem e tenham uma boa profissão, um bom ofício ou profissão, uma carreira, ofício ou profissão. Agora vejam aqui o caso de Eliseu, já sendo um instrumento que Deus estaria usando. Deus estava guiando tudo, e mesmo que ele não soubesse, mas era Deus obrando em tudo, operando em tudo. Vejam, diz, mas olhando desde o ponto de vista espiritual, Eliseu tinha feito a escolha mais importante que um ser humano possa fazer: colocar-se do lado do profeta do tempo em que ele vive, segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. E isso é a coisa maior, mais importante que um homem pode fazer. Eliseu não estava interessado em ter um ministério, senão respaldar o ministério de Elias. Eliseu certamente não sabia o que Deus tinha para ele reservado, e assim mesmo foi que aconteceu. Mas Elias sim sabia disso. O profeta anterior sim sabia disso. Sempre o irmão William sabia, ele sempre sabia, mas ele não dava isso a conhecer. Por quê? Deus estava em todo esse assunto, e Deus estava escondendo um grande mistério que depois estaria no último dia sendo aberto para a igreja do Senhor, para a igreja noiva, porque em torno, ao redor do conhecimento que traz e a revelação que contém os 7 trovões, é que daria para a igreja noiva a fé de rapto. Sem esse conhecimento,
a igreja noiva não seria raptada. Porque, diz o irmão Branham no livro dos selos, que os trovões dariam a fé de rapto. Que o conteúdo dos trovões, no conteúdo dos trovões era que a igreja noiva estaria se preparando para a transladação, a palavra que eu estava buscando, transladação. Isso está na página 128 do livro dos selos. Diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre para a noiva como se preparar para obter essa grande fé de transladação, ou seja, grande fé de rapto. E na página 134, vamos ver aqui. A 212, corrijo, la 212. A 212, corrigindo a 212. Diz: a noiva todavia ainda não teve um avivamento, ainda não teve nenhum avivamento aí. Ainda não houve aí nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando por isso. Se necessitarão desses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. Ele os prometeu. E aí é que ele desenha a pedra angular. E as eras e as enumera de 1 até o 7, e depois na era da pedra angular escreve 8. E aí aqui escreve os trovões. E também escreve o avivamento da noiva. E escreve o 8º, o estremecimento. E aqui mesmo tem um papelzinho que se pregou, um poste, um cartão onde ele escreve o avivamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, enumera até o 7, e a pedra angular ele desenha o 8. E na página 104, nos diz lá embaixo, 104 e 105, no fim de... Já aí no final, no fim da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar isso para vocês, devemos receber um mensageiro que pegará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé de rapto, do rapto, porque com aquilo que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos preparar. Agora vejam, ele diz que o que eles têm, diz com o que temos agora, não poderíamos subir, ou seja, não teriam essa fé de rapto. Tem algo que tem que vir para nos preparar, porque como estamos agora, podemos ter suficiente fé para a cura divina. Aqui embaixo escreve os trovões, fé de rapto, fé do rapto. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos mais lá na frente, se Deus quiser, onde isto está escrito. Fé, ele escreve lá em cima, fé nos 7 trovões, a fé de rapto. E aí tem um escrito onde ele diz que Enoque tinha essa fé de rapto. Agora vejam como, de que forma. Aqui diz Eliseu, certamente Eliseu não sabia o que Deus tinha para ele, mas Elias sim sabia disso. O profeta anterior sim sabia. Eliseu foi fiel em tudo. E quando chegou o tempo para Elias partir e ir embora, a Bíblia não explica como Elias soube disso, mas Eliseu soube que Elias iria partir. Na mensagem Liderança, na página 41 e 42, nos fala 41 embaixo, diz: aí houve outros que fizeram a mesma coisa. Olhem Enoque, ele caminhou com Deus por 500 anos e então
teve um testemunho de que ele tinha agradado a Deus. Deus o tinha verificado e disse: não há necessidade de que tu morras, apenas sobe ao teu lar nesta tarde. E ele subiu e escreve Enoque um risquinho, os escolhidos. E Elias, depois de repreender as mulheres com cabelo cortado e todas essas coisas, tal como ele fez no seu dia, Jezabéis pintadas, depois que ele esteve tão cheio disso e tinha feito tudo o que pôde, e todos aqueles sacerdotes zombando dele, e todas as outras coisas, um dia ele desceu até o rio, e justamente do outro lado do rio estavam os cavalos amarrados numa sarça, e um carro de fogo e cavalos de fogo. Ele caminhou diretamente e jogou o seu manto no próximo profeta que seguiria ele, que era seguido após ele, e foi para o céu. Ele aceitou a guiança da vida eterna porque era Cristo quem estava em Elias. Jogou o seu manto no profeta que viria após ele. E escreve aí Elias e seu rapto. Eliseu continua o ministério. Elias e seu rapto, Eliseu continuou o ministério, porque era Cristo que estava em Elias. Ó, sim, Senhor, o que foi aquilo? Segue-me. De modo que você tem que escolher o seu líder. Vocês têm que escolhê-lo, amigos. Olhem a Bíblia, que é o cristal através do qual, que é o espelho através do qual Deus olha, e vejam onde estão nesta noite. E desenhem uma pedra angular e a parte de baixo das eras. E ele escreve aí, a Bíblia é igual o espelho através do qual Deus olha ou vê. Agora vejam aqui o que continua dizendo o irmão William. Como Deus fez para fazê-lo saber que Elias iria embora nesse dia, já nesse dia. A Bíblia não explica isso, mas a Bíblia diz que Eliseu disse, eu sei disso. De alguma forma ele soube disso. A questão foi que ele soube. E quando ele o soube, fez como se devia fazer, reticência. Se Eliseu iria ser o sucessor de Elias e para receber a dupla porção, tinha que ver Elias quando ele fosse embora. Então, de alguma forma, Deus fez para que Eliseu soubesse disso. Agora, nesse momento de... O momento quando ele nos mandou chamar, ou me chamou, eu me lembro, eu creio que foi Dorca Soto, uma das suas filhas, Dorca Soto, que me chamou, e estava do lado aí da casa, na casa do lado eu estava, e depois nós verificamos isso bem, mas se eu bem me lembro, eu fui a primeira pessoa que ele mandou chamar. E depois, certamente, todos os outros que estavam aí, ele chamou. E quando eu entrei, ela me fala, olha, ele está se despedindo, ou vai se despedir. Me disse que eu te chamasse algo assim, e ele vai se despedir. Está se despedindo, ou seja, vai se despedir de todos nós. Agora vejam como algo assim teve que ter acontecido com Eliseu. De alguma forma ele soube disso. Vejam aqui, essa forma assim... simples do comum, corrente, normal, através de uma de suas filhas. Aí eu soube que ele iria e depois para as outras filhas e para o Dr. Luiz Jorge também, ele o chamou e também ele falou isso, que ele iria embora, porque ele sabia disso. Ele via, vejam, vamos ver aqui se nós, ele sabia, vamos ver aqui se nós encontramos. Tem uma parte na mensagem, o selo de Páscoa. Ele pôs aí na mensagem o selo de Páscoa. Na página 31, olhem. Lembrem-se, somos carne de sua carne, ossos de seus ossos, osso de seus ossos, somos sua noiva. A morte não atrapalhará de nenhuma forma a esse poder vivificador.
não estorvará. Porque se os germes da pele destruam este corpo, ainda na minha carne verei a Deus. Glória a Deus. Levantai. Eu quero dizer, reticências. Que esperança para um homem velho como eu? Qual a esperança para um homem velho como eu? Sabendo que eu vejo o meu tempo final aí brevemente, com 56 anos. Vejam, com 56 anos, ele diz, o irmão Branham diz que com 56 anos, quando tinha 56 anos aí, isto foi pregado dia 10 de abril, ou seja, ele já sabia que iria embora, partiria, e que já depois foi confirmado isso na mensagem sobre as asas de uma pombinha branca pregada em novembro, quando ele diz, agora que tu me curas, vais me levar. E o nosso irmão William também sabia que ele partiria. Vejam, no final do seu ministério, que também durou 56 anos, desde 1963 até 2019, 56 anos durou esse ministério. E por isso, vejam, quando ele volta, regressa, em 2017, e já lhe foi falado para ele que já os seus dias terminariam na terra. E para não entrar nos detalhes disso, depois nós podemos ter um pouco mais de tempo para todas essas coisas que aconteceram nesse mês de junho de 2017, mas vejam, ele depois nos fala que ele não desejava se apresentar sozinho. Isso está na página 10 e 11 do livro que nós tiramos, por amor, imprimimos por amor aos escolhidos e que editamos o livro. E diz, no mês de junho, deixa eu ver um pouquinho antes. É para mim uma grande bênção dizer-lhes que estamos vivendo no fim do tempo e que temos que estar preparados para receber a fé, para ser transformados. Fé que está no cumprimento da visão da carpa, da tenda. Onde é que está a fé para ser transformados? No cumprimento da visão da carpa. E aí nesse momento a carpa todavia não estava funcionando, não estava operando em operação. E já nos está falando aí nesse momento que a fé para ser transformados está no cumprimento da visão da carpa da tenda, chamada de a terceira etapa, onde virá, ou seja, se vai vir a fé de rapto, vai vir, pois é que não se tinha dado, todavia não se tinha dado essa fé, onde virá a fé para ser transformados e raptados e levados para ser das bodas do Cordeiro. Estamos num tempo muito importante, no mês de junho. Deus já tinha me falado que tinha chegado o tempo de eu partir, mas por amor aos escolhidos, eu lhe pedi muito mais tempo para estar com vocês, porque se eu fosse sozinho, vocês ficariam passando pela tribulação. Portanto, eu pedi mais tempo para o Senhor e me foi concedido mais tempo para estar com vocês. A questão era que eu já tinha de partir, mas como a Ezequias lhe foram acrescentados 15 anos ao rei de Judá, a mim me foram acrescentados mais tempos para continuar com vocês até ter a fé para ser transformados e poder ser levados para ser das bodas do Cordeiro. Nunca eu tenho desejado me apresentar sozinho lá, senão com todos vocês na presença do Senhor para ser das bodas do Cordeiro. Agora vejam que ele todavia não se apresentou lá, porque a ceia das bodas do Cordeiro não tem acontecido, não aconteceu. Portanto, o labor, o trabalho que corresponde, que se está fazendo, realizando, preste atenção que na sexta dimensão, onde essa voz está mostrando para ele todas as coisas que estavam acontecendo aí quando o nosso irmão Branham foi até aí,
porque isso já foi ou aconteceu nesse tempo já que estava o irmão Branham lá, e foi uma das vezes onde Deus lhe permitiu a ele, ao irmão Branham, visitar a sexta dimensão. Em uma das vezes. E vejam que também ele mostra para ele, em uma dessas vezes, esse anjo mostra para ele aquilo que estava acontecendo no cumprimento de uma atividade ou reunião que estava acontecendo, o ministério estava realizando, fazendo, no qual nele estava se cumprindo aí a terceira puxada. A terceira puxada onde não era como a primeira e a segunda etapa, aqui tudo era público. Pelo contrário, era algo secreto e ele não entendia o porquê lá dentro. Ele não entendia isso e o anjo começa a lhe mostrar tudo o que estava acontecendo aí. E vejam que na primeira e segunda etapa ele a cumpriu no tempo do irmão Branham. Em inglês, a cumpriu em inglês, E vejam como depois também isso é um ângulo, e faz pouco tempo nós lemos isso ou falamos disso, falamos dos diferentes, das diversas etapas que também, ou fases que também se têm dividido ou se dividiram no tocante ao tempo, onde cada uma dessas etapas, quando terminou, finalizou, algo estava acontecendo e começando uma nova etapa. E começando a outra e terminando, e depois começando a outra e terminando. Porque lembrem-se que o sétimo selo é como um foguete, o que nós estivemos falando ontem, também falando disso ontem, e também é comparado o sétimo selo e cumprido, tal como foi na primeira vinda do Senhor. Teve um início, um começo e um final, um fim. Agora vejam vocês que ele, quando ele diz que nunca tenho me desejado apresentar sozinho lá, senão com todos vocês na presença do Senhor, para a ceia das bodas do Cordeiro. Assim que, de modo que me foi concedido mais tempo até chegar a completar o trabalho, o labor que pertence a este tempo final. O trabalho muito importante que foi realizado, que foi feito, que está sendo feito, realizado, é para o cumprimento da visão da carpa da tenda, onde a igreja noiva estaria recebendo essa fé de rapto, a fé para ser transformados e raptados. Mas esse labor, esse trabalho tinha que estar sendo feito no meio da igreja e a igreja noiva ter no meio dela o título de propriedade. Sem o título de propriedade não poderia vir a restauração, não poderia vir a reclamação, e não poderiam, os filhos de Deus não poderiam receber a fé para ser transformados e raptados. Tem que estar o título de propriedade, tem que estar na terra e tem que estar e ser levado no coração de um homem. A arca, como diz na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, não é para estar sendo levada a arca nos ombros ou em cima de bois, não. É para, e depois vocês podem buscar isso tal qual como falou, exatamente como o irmão Branham falou, isso tem que estar contida no coração de homem. Vamos ver se nós podemos. Eu não tinha aqui, mas vamos ver se a gente consegue achar isso. Bem rapidamente, essa parte aqui na mensagem, tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. E isso deve estar nas últimas páginas, deve estar isso. Olhem na página 83. Lá embaixo, e Cristo é a nossa arca, a palavra. Eles querem a sua denominação. E escreve, a arca é igual a Cristo. Ele não pode, perceba, ele não pode ser levado em carros novos denominacionais.
Sua mensagem não pode ir no carro de uma nova denominação quando ele está suposto a estar contido e vir no coração de um profeta. Ele deve, e escreve aí Apocalipse 10, do 1 ao 11. Escreve aí. E na página 85 também, aí nos fala lá embaixo, perceba, Deus disse ao profeta, come o rolo. No Velho Testamento, ou seja, AT, Antigo Testamento. Escreve o irmão William, AT, Antigo Testamento. Come o rolinho, ou o rolo. Note, Deus disse ao profeta, come o rolo. No Velho Testamento, o profeta do Novo Testamento, ou ao profeta do Novo Testamento, ele disse para ele, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um, ou se tornem um. Essa é a arca, a palavra de Deus. Agora vejam como sem esse título de propriedade não pode haver ressurreição, nem transformação, nem rapto. Não pode acontecer. É necessário o título de propriedade no meio da igreja do Senhor. Agora vejam como ele aí, onde nós estávamos lendo, que ele nos falava, onde estávamos falando dessa parte onde ele nos dizia que estava se despedindo, ele tinha que ir embora, que partir, e nós vemos aqui como Eliseu, ele talvez, ele não soubesse o porquê, porém, sim, ele conhecia e ele sabia, de alguma forma, então de alguma forma Deus fez com que Eliseu soubesse disso. Alguma forma falaram para ele, olha, Elias vai embora, e agora continua dizendo que é o que nós vamos ler. Agora continua dizendo, os filhos dos profetas também sabiam que Elias iria embora, partiria. Então Deus teve que ter falado para ele, ou o profeta Elias teve que ter falado com ele, olha, eu já estou para ir. E isso aconteceu ali, isso foi o que aconteceu aí, e de todos os ministros e de todos os filhos no Evangelho de nosso irmão William Soto Santiago, só para um, e isso é sem contar os outros que estavam aí, mas falando de um ministério. Vejam, só para um, ele lhe disse que partiria, que iria embora, só para um. E vejam, assim aconteceu com Eliseu, diz, eu já estou para ir-me, de modo que Eliseu estava em expectativa de prontidão, já que Eliseu era o filho espiritual na palavra, na mensagem de Elias, o filho espiritual, o filho de Elias espiritualmente falando. Estava em alerta de prontidão, Eliseu. Isso foi como as palavras que eu gravei naquela ocasião, naquele momento onde ele se expressou. Faz pouco nós colocamos essas palavras, talvez neste estudo podem colocar essas palavras aí, entre parênteses, onde ele falou algo assim também, parecido com isso. Agora vejam, o filho de Elias, na palavra, na mensagem, era Eliseu. Mesmo que houvessem muitos filhos dos profetas que seguiam a mensagem de Elias, o filho sobre o qual o ministério de Elias repousaria foi Eliseu. Haviam muitos que seguiam a mensagem de Elias, mas só um era em quem repousaria o ministério de Elias. Agora, olhem na mensagem, a religião de Jezabel, nos fala na página 26 desta mensagem diz: o que aconteceu? Ele ficou lá até que a fome tivesse passado, vivendo com esta mulher, esta igreja, que o recebeu, o acolheu e creu na sua palavra. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flechinha para a pedra angular, e a manteve viva, manteve a igreja viva pela palavra do Senhor, porque ele disse, assim diz o Senhor. Agora não temos tempo para mostrar-lhes o resto da história. Você sabe como ele teve que chegar a uma declaração forçada
por Baal, e ele fará isso num desses dias. Não fique preocupado com isso. Quando ele sai ou sair, dando patadas nesse deserto, vocês vigiem o que dará lugar. E ele escreve aí deserto. O que aconteceu? Depois, quando o bom e velho Elias, o profeta, um verdadeiro servo de Deus, veio no fim do seu caminho, diz o quarto ministério de Elias, Deus lhe falou, lhe disse, um dia disse Elias, tu pregastes muito, suficiente agora, tu batalhaste com Jezabel, toda a sua pintura e tudo isso, até que tivestes suficiente disso, bastante disso. Agora vem até aqui embaixo no Jordão, e aqui vai ele, descendo o Jordão. Desceu até o Jordão, e lá o velho riachinho com lodo, descendo aí água gelada, fria, como todo homem que tem que se encarar o Jordão, a morte, tem que encarar o Jordão, a morte. Quando esse grande servo caminhou até lá embaixo ao Jordão, e seu filho caminhando do lado dele, filho do Evangelho, sim, ele era o seu filho. Pai meu, carros de Israel e sua gente a cavalo, seus cavaleiros. Quando ele e seu filho caminharam braço a braço, lado a lado, lá embaixo para o Jordão, ele estava vigiando o seu pai ir-se naquela manhã. Estava alerta. Quando ele desceu ao Jordão, ele alcançou em torno e pegou aquele manto de poder de seus ombros. E disse, morte, tu não podes fazer nada. E ele feriu o Jordão. Afasta-te, eu vou cruzar. Nesta manhã, o que aconteceu? Ela moveu-se para trás e secou-se como pó, ou ficou em pó. O que estava fazendo o velho profeta? Em seco. Estava olhando através do Jordão. Ele sabia que tinha um carro esperando lá do outro lado com os cavalos. Ele iria para sua casa. Sua obra tinha terminado, acabado. Seu filho no Evangelho estava sucedendo, tomando o seu lugar. E ele escreve o cruzamento do Jordão é igual à morte. E também escreve Eliseu é igual filho de Elias no Evangelho. Estava tomando o seu lugar. E agora veja o que escreve aqui o nosso irmão William. Nosso irmão William diz, Elias queria a Eliseu como se Eliseu fosse um filho seu. De modo que eles se davam bem como pai e filho. Ou seriam como pai e filho. Eram como pai e filho. E assim também, da mesma forma, ele andava comigo assim, e eu com ele. Nós nos dávamos bem como filho e pai. E nos tratávamos com respeito. E como também se trata um pai ao tratamento de um filho com pai e de um pai com filho. Mesmo tratamento de pai e filho. Eliseu sabendo que Elias ia embora e sabendo que iria nesse dia, para Eliseu isso era uma coisa dura. Para Eliseu era um momento tão duro, tão difícil saber que Elias partiria nesse dia. E todos os filhos dos profetas falavam com ele, tu sabes que Deus tirará sobre ti a Elias, a teu Senhor? Sabes que Elias vai-se hoje? Vai embora hoje? Uma coisa é dizer que Elias vai, e outra coisa é saber que Elias vai embora, ou partiria. E depois, quando Eliseu soube disso, quando eles falaram com ele nesse mesmo dia, e foi nesse mesmo dia, assim que Eliseu estava durante todo esse dia passando por um momento de muita tristeza, de muita expectativa, nervoso, sabendo que seu pai espiritual, a palavra na mensagem, o teria de deixar. Ou seja, iria embora. Seu pai espiritual na palavra, na mensagem. Agora vejam que no tempo em que ele já estava partindo, indo embora, já nesses dias depois de dizer que ele iria, e estava se despedindo, que ele partiria para toda a família e também para mim, eram momentos muito duros, difíceis, porque talvez nesse momento não entendíamos com claridade o porquê, o motivo. Agora vejam que assim também aconteceu no tempo de Jesus,
nesta parte do ministério de Jesus, ele não sabia que ele era o Messias ungido. Messias significa ungido, uma pessoa com o Espírito de Deus, ou seja, ungido com o Espírito de Deus para fazer uma obra, um labor. E quando é enviado para cumprir uma obra messiânica, pois é uma das obras maiores, mais grandes. Agora vejam como, de que forma. Na mensagem A Palavra Verdadeira, pregada no dia 26 de novembro de 2011, a Palavra Verdadeira, ele aí diz, antes, isso foi em Villahermosa, no México, ou seja, antes dessa Terceira Guerra Mundial, que será na Grande Tribulação, algo vai acontecer. Antes da Grande Tribulação, Elias estará na terra. Sempre que Deus vai enviar um mensageiro, um profeta, para ter um ministério de tantos anos, pois antes disso tem que nascer na terra e tem que crescer. Se o vai usar quando tiver 30 anos, pois tem que nascer 30 anos antes. E certamente nem saiba que esse é um profeta, nem saiba quem é ou quem seja até que comece ou inicie o seu ministério. Tal como Jesus, ele não sabia que era o Messias até que João batizou. E aí foi ungido como Messias, ungido. O Messias com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Antes disso, era um jovem carpinteiro que lia as Escrituras no templo ou na sinagoga e que também falava a respeito das coisas de Deus e que era muito fiel a Deus. E tornou-se o Messias ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele. João Batista ao batizá-lo. Daí para frente ele era o Cristo, o Messias. Quando João Batista o batizou, daí para frente. Agora vejam como Eliseu não compreendia, não entendia. Ele não entendia o porquê, o motivo. Ele partiria, iria, porém Elias sim sabia. E Eliseu, como diz o irmão William, que lemos, que tínhamos lido, Eliseu certamente não sabia o que Deus teria para ele. Nesse tempo, não conhecíamos, não sabíamos. Eu não sabia, eu não conhecia o que Deus teria e cumpriria depois da partida, da ida do nosso irmão William. Para a família e para mim foi uma coisa dura, difícil. E eu lembro quando, nesse dia de domingo, 31 de março de 2019, nós começamos a reunião, enviei saudações da parte dele e até falei que ele nos estava vendo. E Deus nos ajudou e me ajudou a manter a minha condição até a terça-feira. E depois aí foi que se falou pela tarde, se falou pela noitezinha da terça-feira. E Deus me ajudou a manter a calma. E depois foi se vendo. E Deus foi me abrindo o entendimento, foi me mostrando pelas Escrituras, foi me mostrando e tudo foi ou aconteceu cada vez mais e mais, sendo esclarecido, mais claro. E nós conseguimos, depois dessa tarde, nós conseguimos falar sem ficar assim chocado, porque era uma coisa, ou nervoso, porque era uma coisa muito dura, difícil, que ele nos tivesse ido embora. Para Eliseu também foi muito duro, muito difícil. A ida ou a partida do seu pai espiritual. Mas vejam, tinha que ser dessa forma, desse jeito, para que a dupla porção de Elias viesse sobre Eliseu. E vejam o que nos diz no livro de Citações,
Citações, página 69, o parágrafo 597 diz: E como Elias foi lá embaixo para o Jordão num dia e o feriu com Eliseu e separaram-se para trás e recuaram-se as águas e ele foi para o outro lado, ele veio para trás. E ele escreve, segundo Elias é igual a Eliseu com uma dupla porção. E quando nós ferimos o Jordão com Cristo, e escreve Eliseu, um risco, Moisés e Elias, o Espírito Santo. Quando vamos ferir o Jordão, escreve Eliseu, risco, Moisés e Elias, vírgula, Espírito Santo. Nós temos uma porção. Agora vamos parar um pouquinho aqui, porque vejam, ele coloca Eliseu como Moisés e Elias, ou seja, são os ministérios de Moisés e Elias, e coloca o Espírito Santo. E já que aí tocamos ou citamos uma página e não tínhamos lido ela, não lemos ela, que é a página 134 do livro dos Selos. E nos diz, note você, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. É como Rei de Reis e Senhor de Senhores que ele neste tempo final está sendo revelado, manifestado no meio da sua igreja para realizar a obra de reclamação, fazer a obra de reclamação. Ele é o Eliseu, é o cumprimento dos ministérios de Moisés e Elias no meio da igreja. É o Espírito Santo no meio da igreja para dar assim a fé para ser transformados e raptados, porque a noiva está no ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. E quando nós firamos o Jordão com Cristo, nós temos uma porção ao ferir o Jordão com Cristo. Mas quando regressemos, vimos com duas porções, voltamos com duas porções. Temos vida eterna, a ressurreição do pecado, agora com retidão ao Espírito Santo. E então, no regresso, na volta com Cristo, voltamos com as duas ressurreições físicas. E nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. E aí ele desenha uma pedra angular, o irmão William. Agora vejam que, de momento, no instante, Eliseu não sabia, não conhecia, ou seja, não sabia o que Deus tinha para ele. Pelo contrário, ele estava triste porque seu pai espiritual ia embora, partiria. Mas Deus, tudo isso Deus já tinha no seu programa. E para poder vir essa dupla porção sobre Eliseu, tinha que ser tirado do meio de Eliseu. Elias tinha que ser tirado do meio de Eliseu. Ou seja, Deus tinha que levá-lo a Elias. É como o testamento ou um testamento. E o testamento é, neste caso, podemos dizer que é o título de propriedade. Agora, olhem uma coisa aqui. Na página 7A, parágrafo 71, aí nos fala, o irmão Branham diz, no outro dia eu estava especulando, o que vai acontecer, Senhor? Esse quadro, cenário tem que estremecer o mundo todo e nem sequer um jornal publicou. Quando George Lacy, o chefe do FBI, me deu aquela fotografia e falou, Senhor Branham, algum dia essa fotografia será vendida nos anais de tendas 5 e 10, mas não enquanto você viver. Isso sempre isso sempre ficava na minha mente, porque eu disse, por que isso, Senhor? Porque ele disse, o testamento não está vigente ou valendo até que o testador esteja morto. E desenha uma estrela de Davi. E ele escreve em cima, o testamento não está vigente ou valendo até que o testador morra ou morrer.
Vejam que tipo de natureza humana, classe de natureza humana. Mas eles reconheceram ela, Joana d'Arc, depois que ela tinha ido embora, partiu. Agora, você pode fazer com que 2 vezes 2 seja igual a 4. Você está buscando algo, alguma coisa. Pode ser que eu não volte a estar sobre este púlpito novamente. Vocês estão buscando algo que está passando do seu lado. E vocês não o reconhecem. Depois que se tiver ido, então, eles tomarão isto, pegarão isso e dirão, bom, por que isso aqui aconteceu? Onde foi esse avivamento? Quando aconteceu isso, então estará muito longe, ou bem distante. Vejam. Tudo que nos mostra aí, mas isso nós já podemos pegar um outro estudo sobre isso, do que significa tudo isto que nós estamos lendo aqui. Mas vejam, Eliseu tinha que ir-se, Elias tinha que ir-se para vir essa dupla porção, Elias. E vejam como o título de propriedade, como vem no meio da igreja, o título de propriedade, e ele o traz e o deixa na terra em um homem, porém, diz que o coma. E depois já não vemos o anjo. Mas já o título de propriedade o trouxe, já o trouxe e está no meio da sua igreja e está produzindo tudo na noiva, nos escolhidos, que estão sendo preparados neste tempo final para ser, assim, preparados, prontos para o rapto, para obter a fé de rapto, fé que já estão recebendo todos os escolhidos de Deus, as virgens prudentes estão recebendo essa fé, na qual a terceira etapa estaria sendo impactada nele, causando impacto neles, e já está acontecendo, já está fazendo. E já, brevemente, já estará também impactando as virgens fátuas, a esse mundo denominacional. Lembre-se que ele disse, quando este mundo denominacional, vamos procurar para ler isso já para ir finalizando, concluindo. Na página 10A, no livro de citações, parágrafo 99, no mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional lá de fora começar a receber essa mensagem, e desenhe uma pedra angular e uma flechinha para a pedra angular, ou seja, que é na pedra angular, na dispensação do reino, em que esse mundo denominacional começa a receber a mensagem. Essa é exatamente a hora da sua vinda. Quando as virgens fátuas compreenderam que não tinham suficiente azeite nas suas lâmpadas, e quando vieram bater na porta para obter o azeite, aí foi exatamente quando a noiva foi-se embora, partiu, quando as virgens prudentes se foram. Isso é correto, isso é certo. Elas não entraram, não. Suas organizações não poderão entrar. Ou seja, nenhuma organização poderá entrar no rapto. Elas não terão oportunidade. No momento em que a mensagem esteja em circulação, a igreja se terá ido, foi-se embora. E ele escreve aí, quando o mundo denominacional começar a receber a mensagem. Mateus 25, 10 ao 13. E também escreve as prudentes aí está meio apagado, e as fátuas e o rapto. Bom, vimos assim nesta pequena conversa, charla, esse evento aí de Elias e Eliseu, e como também neste tempo esteve acontecendo algo neste tempo no meio da igreja, e disso estivemos falando assim bem por cima, porém já com aquilo que falamos, podemos ver como Deus esteve operando neste tempo, e o porquê
Elias tinha que ir embora, partir, para que viesse uma dupla porção sobre Eliseu. Consequentemente, sobre a igreja noiva. Eliseu é igual. Filho de Elias no Evangelho. Esse é o tema que podemos colocar nessa conversa deste momento. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por esta oportunidade que tu me permites ou me dás de estar contigo aí, participando contigo aí nesta importante reunião que tu estás fazendo, como tu sempre fazes nos dias em que te reúnes assim dessa forma com os ministros e assim tendo esse formoso companheirismo uns com os outros em torno da palavra, em torno da fé de Rapto. Foi para mim uma grande honra e privilégio poder saudá-los a todos aí em Suátia, na Colômbia, e em todos os lugares onde estão reunidos, e aqueles que depois estarão mais adiante escutando e lendo esta conferência, ou esta conversa. Intitulada Eliseu é igual, filho de Elias no Evangelho. Que Deus os abençoe grandiosamente. Orem muito pela mensagem de amanhã e pelo tema de amanhã, para que Deus continue nos abrindo o entendimento e muita palavra se encarne em nossas almas e assim continue produzindo essa grande fé de transladação. Que Deus os abençoe e guarde e cuide a todos vocês. Palavras do nosso amado irmão José Benjamin Pérez.